Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Traduções Discursivas da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL, com o tema Linguística dentro e fora da academia. Meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem na UFRN e do Programa Mestrado Profissional em Letras, Profiletras, Unidade Natal, também na UFRN. O tópico da aula de hoje é o contínuo de oralidade e escrituralidade proposto por Koch e Österreicher. Na última aula, nós vimos que Petacor propõe a existência de dois tipos de regras: regras da língua e regras do discurso, ou tradições discursivas, que vão além de barreiras linguísticas, como, por exemplo, correntes da ciência, da literatura, do jornalismo, que constantemente influenciam grupos de pessoas de diferentes comunidades linguísticas. Nós também vimos que os discursos individuais se orientam num nível universal por uma finalidade comunicativa e passam, então, no nível histórico, pelo filtro de uma tradição particular, com suas regras e léxico específicos, e pelo filtro das tradições discursivas, com padrões de organização do discurso. Nesta aula, nosso objetivo é entender como, afinal, se dão as variações textuais e linguísticas. O que é que determina essas variações? Pois bem, nós vamos discutir a proposta de Petacor e Wulff-Österreicher de como certos fatores pragmáticos, no nível universal, influenciam tradições discursivas e determinam sua posição num contínuo, cujos polos extremos são chamados de oralidade e escrituralidade. Para contextualizar nosso objetivo de entender a variação das tradições discursivas, é preciso lembrar de um problema que permaneceu longo tempo na linguística. Os termos oral e escrito têm sido utilizados com frequência de forma ambígua. No que consiste essa ambiguidade? Algumas vezes, esses termos são usados para se referir à veiculação pelo som ou pela grafia, mas outras vezes para se referir ao estilo em que o texto é elaborado. Para evitar essa ambiguidade, Petacor e Wulff-Österreicher propõem distinguir conceptual e terminologicamente entre os dois sentidos desses termos, isto é, entre o meio de realização dos textos, que pode ser gráfico ou fônico, e sua concepção, seu estilo. Koch e Österreicher comentam que já em 1974, Ludwig Zoll foi o primeiro linguista a propor uma distinção conceitual e terminológica dos dois sentidos desses termos. A figura que vocês veem na tela representa a diferenciação proposta por Zoll. No eixo vertical, de cima para baixo, temos o meio de veiculação gráfico ou fônico, ou seja, escrita ou fala. E no eixo horizontal, da esquerda para a direita, a concepção falada ou escrita. As linhas pontilhadas entre a concepção falada e a escrita significam que elas não são duas concepções dicotômicas, mas possuem caráter gradual, um caráter contínuo. Essa representação gráfica permite enxergar quatro combinações. A primeira seria a combinação entre o meio gráfico, escrito, e uma concepção falada. Um exemplo seria uma mensagem de WhatsApp em que numa conversação entre amigos, por algum motivo, o amigo A escreva para o amigo B: diz aí a verdade, cara. A segunda combinação seria a de meio gráfico, escrito, e concepção escrita. Um exemplo seria um romance em que a personagem diz: por favor, diga-me a verdade. A terceira combinação seria a do meio fônico ou falado, com a concepção falada. A transcrição de uma fala real com a pronúncia real, por exemplo, seria a que vocês veem: diz aí a verdade, cara. A última e quarta combinação seria de meio fônico e concepção escrita.
E aí poderíamos transcrever uma fala real do seguinte modo: por favor, diga-me a verdade. O que essas 4 combinações provam é que o meio e a concepção são independentes um do outro. Isso significa que um texto veiculado pela grafia não necessariamente apresenta uma concepção ou estilo escrito. Esse é o caso, por exemplo, de mensagens pessoais de WhatsApp entre amigos, que são concebidas num estilo informal. E o inverso também é verdadeiro. Um texto veiculado pelo som não necessariamente apresenta uma concepção ou estilo falado. Como exemplo, poderíamos citar uma conferência científica ou o pronunciamento oficial de uma autoridade do país. Na tela, vocês verão outros exemplos disso. Como vocês devem se lembrar, escritores modernistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira registraram em suas obras sua própria percepção da fala brasileira, da fala do povo. O poema Pronominais, escrito por Oswald de Andrade na década de 20, traz esse registro da sintaxe do português brasileiro com relação à colocação dos pronomes. O poema diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor sabido e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Enquanto a gramática tradicional determina a ênclise na frase dê-me um cigarro, a fala cotidiana do povo diz me dá um cigarro, com o pronome em próclise. Esse poema, veiculado graficamente, registra assim num trecho o estilo formal e no outro o estilo informal do português brasileiro. Outro exemplo seria a seguinte história em quadrinhos em que Mônica e Cebolinha discutem a respeito do novo papel de parede. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. Mônica usa as expressões puxa, legal, tá, que são expressões utilizadas na linguagem cotidiana informal. Essa história em quadrinhos, portanto, é um texto veiculado graficamente, mas com uma concepção oral. Outras combinações de meio e concepção discursiva que poderíamos citar seriam concepção oral e meio fônico, como a conversação confidencial. Concepção escrita e meio gráfico, como o artigo de opinião no jornal. Concepção escrita e meio fônico, como a conferência científica. Concepção oral e meio gráfico, como a carta pessoal. O fato de que a concepção é algo diferente do meio possibilita que todo o texto possa ser transferido de um meio ao outro. Eu posso, por exemplo, ler o artigo de jornal impresso para alguém em voz alta. Nem por isso o artigo terá uma linguagem mais simples. John Lyons dizia que a linguagem tem a propriedade de transferência de meio. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas como distinguir essas concepções no contínuo? Antes de mais nada, precisamos lembrar que a oralidade está ligada a fenômenos dos 3 níveis, do nível universal, do nível histórico e do nível individual. Por exemplo, os fenômenos de referenciação, de predicação, de orientação deítica são processos universais. No nível histórico da língua, existem formas ligadas à oralidade específicas de cada língua. O uso de tá na língua falada é específico do português brasileiro. Pensando no nível universal, Koch e Österreich propõem 10 parâmetros comunicativos que, em suas combinações, ocasionam todas as possibilidades de variação de textos e de línguas. Os 10 parâmetros são os seguintes: o grau de publicidade da comunicação, que diz respeito ao número de interlocutores na situação de comunicação,
o que influencia diretamente a escolha por uma variedade linguística adequada ao público em questão. Por exemplo, em textos com alto grau de publicidade, o enunciador tende a escolher uma variedade linguística menos marcada por gírias e regionalismos. O grau de intimidade entre os interlocutores. Os interlocutores eles podem compartilhar em maior ou menor grau de uma série de conhecimentos, tais como experiências em comum, conhecimento pessoal mútuo, fatos culturais, línguas. Quanto maior a intimidade entre os interlocutores, tanto maior o conhecimento compartilhado, o que diminui a necessidade de explicitar informações desconhecidas, o que contribui para a economia da comunicação. O grau de emocionalidade. Os interlocutores confirmam em maior ou menor grau a sua relação emocional por meio da expressão de valores, experiências e vivências em comum. A emocionalidade pode ser dirigida ao receptor, aí é chamada de afetividade, ou a objetos e estados de coisa que constituem referentes do discurso, e aí é chamada de expressividade. O grau de dependência do texto em relação ao contexto situacional imediato. Todo enunciador produz seu texto em dependência ao contexto, levando em conta o lugar e o tempo da comunicação, as pessoas nela envolvidas, os papéis sociais, as intenções, aspectos histórico-culturais, entre outros. Contudo, há diferentes graus de dependência dos textos em relação ao contexto imediato. Em conversações pessoais, por exemplo, o texto se refere com frequência às pessoas, ao local e ao tempo da interação. E isso se verifica também pela ocorrência de idênticos. E os interlocutores estão também no mesmo tempo e espaço. Em textos mais desancorados da situação de comunicação imediata, há menos referência às pessoas, ao tempo e ao espaço da fala, como ocorre, por exemplo, em textos de conteúdo mais abstrato, a exemplo dos textos acadêmicos e jurídicos. O grau de distância das referências em relação ao eu aqui e agora. Quanto mais um texto se distancia da situação de comunicação imediata, do momento e do espaço da fala, tanto mais as referências deíticas, pessoais, espaciais e temporais estarão distantes do eu aqui, agora do falante. A proximidade física entre os interlocutores. Quando os interlocutores estão fisicamente próximos, eles compartilham de uma série de informações contextuais que, portanto, não precisam ser explicitadas. Mas na medida em que estão separados no tempo e no espaço, eles não possuem acesso ao mesmo contexto e aí é necessário explicitar essas informações. Numa carta pessoal, por exemplo, a pessoa precisa adaptar as referências deíticas, levando em conta a falta de acesso do seu leitor ao mesmo tempo e espaço em que a carta foi escrita. O grau de cooperação dos receptores na produção do discurso. Isso diz respeito às possibilidades de intervenção na produção do texto. Num sermão religioso, por exemplo, a gente espera que o público não intervenha na produção do texto por meio de comentários, perguntas ou críticas, embora seja possível a expressão de concordância ou aprovação por meio de interjeições como amém ou aleluia. Em conversações pessoais, como conversa entre amigos, há inúmeras possibilidades de intervenção na produção do discurso. Eu posso roubar a fala do outro, eu posso interromper e assim por diante. O grau de dialogicidade. Muito bem. Diferentes textos permitem diferentes graus de troca dos papéis conversacionais, ou seja, diferentes possibilidades de que eles assumam alternadamente os papéis de emissor e receptor. Em conversações pessoais, essa troca é frequente. Já em elocuções formais, por exemplo, conferências,
sermões, pronunciamentos de autoridades, os papéis conversacionais tendem a não ser alterados, de modo que o emissor permanece sempre o mesmo indivíduo e, com isso, a comunicação adquire caráter monológico. O grau de espontaneidade da comunicação. Quanto mais espontânea e menos planejada a comunicação, menores as chances de uma progressão semântica totalmente regulada no texto, porque há menos tempo disponível para o enunciador dedicar à formulação do discurso. Assim, hesitações, interrupções, digressões são as estratégias utilizadas pelos falantes em situações espontâneas para diminuir suas dificuldades de formulação e regular o desenvolvimento temático do texto. O grau de fixação temática. Quanto maiores as possibilidades de troca de papéis conversacionais, menores são as possibilidades de fixação temática. Numa conversa entre amigos, você tem um grau de liberdade temática distinto de textos administrativos ou legais. Esses seguem uma rígida progressão. Exemplos de textos com um alto grau de fixação temática são formulários contendo campos bem delimitados a serem preenchidos. Como ilustração, vejamos o perfil concepcional da mensagem pessoal de WhatsApp. Muito bem, a mensagem pessoal de WhatsApp entre amigos caracteriza-se com relação ao grau de publicidade e intimidade entre seus interlocutores por seu caráter privado, restrito a apenas 2 interlocutores que, por sua vez, compartilham de conhecimento mútuo, tendo vivências e experiências em comum. Com relação ao grau de emocionalidade, justamente porque são os interlocutores, porque eles são íntimos e possuem uma relação de amizade, eles buscam confirmar essa relação emocional através da expressão de afetividade um pelo outro, com o uso de apelidos e expressões que revelam sentimentos. Em geral, esses interlocutores estão fisicamente separados. Por isso, a produção e a recepção do texto não se dão no mesmo espaço e tempo. Com isso, o grau de dependência do texto em relação ao contexto situacional imediato sofre restrições, e aí é necessário explicitar algumas referências do contexto na superfície do texto. Senão, podem ocorrer ruídos de comunicação, como todo mundo conhece. Além disso, as referências deíticas também precisam ser adaptadas à situação de distância, já que os interlocutores não têm acesso às mesmas informações do contexto. As possibilidades de intervenção do interlocutor no discurso do enunciador também diminuem, uma vez que o interlocutor pode reagir após o envio da mensagem, mas não durante sua produção, modificando ou interrompendo ou impedindo a produção da mensagem. A cooperação e a dialogicidade são reguladas. Um indivíduo assume o papel de emissor, escrevendo sua mensagem, e posteriormente assume o papel de receptor, aguardando a escrita da resposta por seu amigo. A comunicação ocorre de forma espontânea, embora o ato de digitar implique maior tempo de reflexão e edição do discurso. O enunciador pode, por exemplo, apagar palavras, usar corretor ortográfico. Por fim, com relação ao grau de fixação temática, a mensagem de WhatsApp não obedece a uma progressão muito fixa. Entre a saudação inicial, que abre a comunicação, e a despedida, que é o seu fechamento, o desenvolvimento do tema é aberto. E isso pode ser ilustrado como vocês veem na tela. Essa representação gráfica permite reconhecer que a mensagem de WhatsApp é mais influenciada pela oralidade concepcional do que pela escrituralidade, embora aspectos da escrituralidade estejam presentes nessa tradição discursiva. Do ponto de vista de seu perfil medial, trata-se de um texto escrito,
já do ponto de vista de seu perfil concepcional, de um texto mais próximo à oralidade. Então, cada texto se situa num ponto do contínuo de oralidade e escrituralidade, seja no meio fônico, seja no meio gráfico. Ao longo do contínuo, os textos vão se distanciando de diferentes maneiras das condições de oralidade e também uns dos outros. Uma conversação telefônica, por exemplo, implica em afastamento espacial dos interlocutores, embora eles possam se comunicar no mesmo tempo. E por isso, o telefonema está mais distante da oralidade que a conversação face a face, em que os interlocutores não apenas estão no mesmo tempo, mas no mesmo espaço. Uma carta pessoal, ela traz afastamento tanto espacial quanto temporal entre os interlocutores. Embora os interlocutores estejam no mesmo tempo e espaço, no caso de uma entrevista de trabalho, existe uma grande distância emocional e, muitas vezes, social, já que não se trata de uma relação de intimidade. Já uma entrevista jornalística impressa, além de ser caracterizada pela falta de intimidade entre os interlocutores, é dirigida a um grande número de leitores e, por isso, possui um alto grau de publicidade. Um sermão religioso, por sua vez, não é apenas um texto da esfera pública, como também se caracteriza por fazer referência a pessoas, objetos, tempos e espaços que não são as pessoas, os objetos, os tempos e os espaços da fala. Algo semelhante ocorre na conferência científica, em que as referências são abstratas e se distanciam do eu aqui agora do falante. Porém, ainda há o fato de que existem fortes restrições quanto à expressão de emocionalidade no discurso científico, enquanto no sermão esses aspectos estão bastante presentes. Também no artigo editorial, as referências não dizem respeito a pessoas, objetos, espaço e tempo da fala. Mas enquanto na conferência científica a comunicação é síncrona, já que o falar e o ouvir ocorrem simultaneamente, no artigo editorial, ler e escrever acontecem em momentos diferentes. Por fim, no texto jurídico, há um forte planejamento temático. Por exemplo, as partes de uma sentença, como relatório, fundamentos, dispositivos, são determinadas por textos reguladores, como o Código do Processo Penal, entre outros, e cristalizam frases e expressões formulaicas. A liberdade temática aqui é ainda mais restrita do que no artigo editorial ou na conferência científica. Esse contínuo abarca os textos, suas tradições e as variedades linguísticas que esses textos veiculam. Com isso, Koch e Osterreicher defendem que a variação diatópica, que diz respeito às variedades regionais, a diastrática, que diz respeito às variedades utilizadas por diferentes estratos da pirâmide social, e a diafásica, que diz respeito às diferentes situações de comunicação, são orientadas pelo contínuo de oralidade e escrituralidade, de maneira que algumas variedades mostram maior afinidade com a oralidade concepcional. Por exemplo, as variedades fortemente marcadas como regionais, que vocês veem na figura na última linha à esquerda, ou as variedades populares, que vocês veem na segunda linha de baixo para cima à esquerda, e as variedades informais, que vocês veem na terceira linha de baixo para cima à esquerda, essas estão próximas, são orientadas pela oralidade. Já outras variedades possuem afinidade com a escrituralidade. Por exemplo, as variedades mais diatopicamente neutras, sem muitos regionalismos, como a linguagem utilizada em jornais televisivos, por exemplo, na figura, a primeira linha de baixo para cima
à direita seria o lugar delas. Ou variedades cultas, que na figura vocês encontram na segunda linha de baixo para cima à direita, e registros mais formais, que na figura estão na terceira linha de baixo para cima à direita. Koch e Osterreicher aplicam esse contínuo de oralidade e escrituralidade para distinguir os fenômenos universais de oralidade, mas também para descrever a história do espanhol, do italiano e do francês. Nesta aula não será possível tratar disso, mas para quem está interessado em fenômenos de oralidade, tanto no nível universal quanto histórico, eu recomendo fortemente o livro Lengua Hablada en la Rumânia. Para quem trabalha com textos de sincronias passadas, um problema é justamente encontrar dados que veiculem variedades de estratos baixos da pirâmide social, como, por exemplo, textos escritos por escravos, ou textos que veiculem uma linguagem informal, como é encontrada em cartas pessoais. Esse tipo de material é muito difícil de ser encontrado. Agora, para esse pesquisador, é interessante saber que em tradições discursivas, eclesiásticas, jurídicas e metalinguísticas, a voz dos escravos aparece algumas vezes direta ou indiretamente. Por exemplo, Maria Cristina Wissenbach afirma que documentos deixados por africanos e afrodescendentes alfabetizados podem ser encontrados em processos, já que testemunhas são ouvidas e fragmentos de discurso são transcritos, tornando possível identificar pistas sobre a língua de africanos e afrodescendentes em trechos de diálogos registrados literalmente pelas autoridades judiciárias. Um registro de um escravo alfabetizado, o de Gungu Mokishi, é apresentado por Barbosa, por meio de um exemplo de poesia oral. É o poema Liberdade, que o autor mandou imprimir no dia 13 de maio de 1888, data da abolição da escravatura no Brasil. No poema, o autor dirige-se ao senhor branco, dizendo que tudo mudará, pois ele, que outrora era escravo, é que agora será senhor de seu senhor, passando para frente. Também outros negros tomarão o lugar dos brancos. A própria princesa redentora, a princesa Isabel, dará seu lugar a uma princesa ditadora, a Mãe Maria do Tundá. Nesse documento, há muitos fenômenos linguísticos típicos da oralidade, como a eliminação do R final em senhor, o landacismo, a troca de R por L em flente, o rotacismo, a troca de L por R como em rugar, entre outros fenômenos. Na última aula, eu mencionei que em seu estudo de 2006, Johannes Kabatek traz algumas orientações metodológicas para aplicação desses subsídios teóricos. E você deve estar mesmo se perguntando como você pode colocar essas questões em prática na análise linguística. Então, eu vou dar agora algumas indicações breves nesse sentido, já que a gente não tem muito tempo. Mas primeiro, eu preciso dizer que nesse estudo de 2006, Kabatek apresenta a sua definição de tradição discursiva usando o conceito de evocação de Cosério. Infelizmente, eu não vou poder tratar aqui dessa definição, que nós podemos discutir em nosso encontro, pois eu penso que essa definição do Kabatek é muito importante. Mas voltando às possíveis metodologias, Kabatek menciona a análise filológica, análise multidimensional e análise da junção. Vamos conhecer um pouco de cada uma. A primeira possibilidade metodológica, a análise filológica minuciosa e detalhada, é um tipo de análise que busca a identificação de todas as possíveis alusões históricas de cada palavra. É uma aproximação à mais ampla intertextualidade. Aqui não se trata de dados quantitativos, mas do que Wulf Osterreicher chamou de recontextualização. Quer dizer, é uma reconstrução dos entornos do texto, de suas condições de produção.
A segunda possibilidade metodológica é a análise multidimensional baseada na co-ocorrência de fenômenos linguísticos, como proposta por Douglas Beiber. A ideia central por trás dessa metodologia é simples, embora os aspectos técnicos sejam complicados. Pois bem, a ideia é medir automaticamente uma série de elementos que podem ser facilmente identificados num corpus e que apresentam certa variação. Por exemplo, a ocorrência de pronomes de primeira, segunda, terceira pessoas, advérbios espaciais e temporais, nominalizações, etc. São mais de 60 fenômenos linguísticos que Beiber identifica. Depois, o peso relativo desses elementos é calculado de acordo com a frequência deles a cada 1000 palavras. E aí, os fenômenos que são covariáveis são agregados em fatores. Por exemplo, textos de conteúdo mais abstrato contêm muitas nominalizações. Já textos de conteúdo mais concreto contêm muitos deíticos espaciais e temporais. Então, esses fenômenos estão em covariação. Em textos com muitas nominalizações, há menor ocorrência de deíticos espaciais e temporais, porque o conteúdo do texto é mais abstrato. Em textos em que deíticos espaciais e temporais ocorrem com muita frequência, aparecem poucas nominalizações. Bem, depois de identificar essas co-ocorrências, o terceiro passo é relacionar essas frequências aos fatores que parecem condicionar os tipos de textos. Os fatores com que Beiber trabalha são os seguintes: produção interativa versus informacional, preocupações narrativas versus não narrativas, referências explícitas versus referências deíticas, expressão explícita de persuasão versus não explícita, conteúdo abstrato versus conteúdo situado, elaboração online, ou seja, espontânea, versus planejada. Num estudo de 1989, Douglas Beiber e Edward Finnegan pesquisaram a evolução de cartas, ensaios e ficções no inglês ao longo de 4 séculos. Eles chegaram a vários resultados interessantes, mas vou comentar só um deles. Com relação à evolução da ficção, eles identificaram que as ficções escritas nos séculos 17 e 19 eram moderadamente elaboradas. Já as do século 18 eram as mais elaboradas, e as da atualidade são bastante situadas, quer dizer, tem um conteúdo bastante concreto. A terceira possibilidade é, ao invés de trabalhar com os mais de 60 diferentes fenômenos com os quais Beiber trabalha, medir apenas um tipo de fenômeno que está muito ligado à variação dos textos. Esse fenômeno é a junção, postulada por Wolfgang Reible em 1972. A junção seria uma dimensão universal. Mas o que são dimensões? Reible explica que dimensões são programas de ações linguísticas para tarefas fundamentais com que o sistema de toda a língua deve se confrontar. Por exemplo, a dimensão apreensão diz respeito à tarefa de capturar linguisticamente os objetos do mundo. A dimensão determinação é a tarefa de tornar um objeto vago e polissêmico específico por meio do discurso. A dimensão junção, que é a que nos interessa aqui, é a tarefa de expressar relações semânticas ligando unidades menores em unidades maiores. A expressão de relações semânticas tem 2 eixos. Um eixo com uma escala de complexidade de relações semânticas e um eixo de escala de integração sintática. A tabela que vocês veem traz algumas relações semânticas. Nessa tabela, algumas são mais complexas do que outras. Por exemplo, a relação de condicionalidade é a mais simples das que estão aí.
pois ela traz apenas o traço de implicação, quer dizer, de uma relação entre duas proposições. Já a relação de tempo não apenas expressa implicação, mas também uma relação de anterioridade e posterioridade entre as duas proposições. Na relação de causalidade, a gente tem não somente um traço temporal e de implicação, mas essa implicação é condição necessária e suficiente para que algo ocorra, e aí você tem causação. A relação de consequência acresce a todos esses traços anteriores o traço de efeito. A de finalidade acresce o traço de efeito pretendido, intencionado. E a de concessividade, ela traz o traço de que esse efeito é inesperado. No eixo da integração sintática, também vemos uma escala. No grau mais simples de junção, que é a agregação, nós temos apenas a justaposição de duas proposições. Já com os advérbios chamados juntivos, que são aqueles que têm um elemento deítico, esse elemento deítico retoma algo que foi mencionado antes. Por exemplo, uma expressão como por isso. Esse isso é deítico e retoma o que foi mencionado antes. Na coordenação, essa ligação se torna mais forte e aí a ordem das proposições se torna fixa. Você não pode trazer a segunda oração com a conjunção para o início da frase. Na subordinação, a integração sintática cresce de forma que uma oração se torna tão integrada na outra oração que ela acaba adquirindo dentro dessa oração mobilidade. E aí você tem a possibilidade de, por exemplo, inverter a ordem das proposições. Em seu estudo de 2006, Kabatek apresenta a hipótese de que as técnicas de junção podem servir à identificação de tradições discursivas. A ideia dele é que determinados tipos de textos, determinadas tradições discursivas têm preferência por determinados modelos de junção. Por exemplo, textos narrativos têm uma preferência por relações semânticas de tempo e espaço. Já textos argumentativos têm uma preferência por relações semânticas mais complexas, como causalidade e concessividade. Kabatek diz o seguinte: no nosso projeto, em uma série de trabalhos prévios, procuramos determinar a relação entre os juntores que se encontram em um texto e a tradição discursiva a qual o texto pertence, podendo afirmar, pelo menos segundo os primeiros estudos, que existe uma clara correlação. Esta correlação é, por um lado, qualitativa, quer dizer que em uma tradição discursiva de finalidade determinada, vai aparecer uma série de nexos que correspondem ao conteúdo expresso nesse texto. Mas a possibilidade de distinguir diferentes tradições discursivas dá-se ainda muito mais quando se introduz um elemento de quantidade relativa, contando o número relativo de juntores que aparecem em um texto. Os dois fatores levaram-nos à seguinte hipótese de trabalho: os esquemas de junção de um texto, juntores, que contêm frequência relativa, são sintomas para determinar a tradição discursiva a que pertence. Kabatek aplicou essa metodologia numa pesquisa sobre textos jurídicos medievais do espanhol. Em primeiro lugar, ele fez uma análise filológica minuciosa desses textos e encontrou 3 mundos jurídicos na Idade Média Românica. O mundo do direito oral, que se caracteriza por textos voltados à enumeração de acontecimentos, e são chamados de façanhas. O mundo do direito foral, que é caracterizado por textos normativos, leis, elaborados segundo o modelo se A fizer B,
haverá a sanção C. Por fim, o mundo do direito romano, dos códigos, em que a matéria jurídica é discutida. Esse tipo de texto é mais elaborado do que os demais. Após essa análise filológica, Cabatek analisou os esquemas de junção nesse corpus para verificar se os resultados indicariam esses agrupamentos. A tabela que vocês veem na tela mostra em algarismos romanos, na coluna da esquerda, de cima para baixo, os graus de integração sintática. 2, advérbios juntivos. 3, coordenação. 4, subordinação. 5, construções gerundiais e participiais. 6, preposições complexas. E 7, preposições simples. E na horizontal, da esquerda para a direita, em algarismos arábicos, as relações semânticas. A primeira é a relação de adição, que é uma relação mais simples que as demais. Então, nessa tabela, vocês têm a façanha, uma façanha em análise, e a gente percebe claramente que há uma preferência pela adição, como relação semântica, e pela coordenação, como técnica de integração sintática. São 114 ocorrências de adição coordenativa. Em português, essa técnica seria equivalente à conjunção e. A análise da junção dos forais, o texto de lei, mostra que há frequente expressão de adição e de condicionalidade, que é a relação marcada pelo algarismo arábico 3. Vocês podem verificar que há 26 ocorrências desse tipo no texto. Isso seria equivalente à conjunção C do português brasileiro. Agora, a análise do texto do Código Jurídico mostra 2 resultados importantes. De um lado, a técnica de integração sintática mais frequente é a subordinação, que é o número 4 em algarismos romanos que vocês veem na tela. Vocês vão perceber que nesta linha há mais ocorrências. O segundo resultado é que há mais relações semânticas complexas. Por exemplo, o algarismo arábico 3, que corresponde à relação semântica de condicionalidade, é seguido pelo algarismo arábico 4, que muito provavelmente corresponde à causalidade, já que em textos argumentativos a relação de causalidade ela é muito frequente, porque a gente problematiza as questões. Cabatek apresenta ainda 2 gráficos que permitem comparar os resultados nesses 3 agrupamentos. O primeiro gráfico é o das relações semânticas, e nele a gente vê claramente que a façanha, o foral e o código jurídico têm comportamentos bem diferentes. A façanha com um desenho bem acentuado na relação de adição. O foral, que constrói 2 pequenos montes de adição e condicionalidade. E o código jurídico, que se espalha por diversas relações semânticas, como causalidade, consequência e finalidade. Do ponto de vista da integração sintática, a gente também percebe 3 comportamentos bem delineados. A façanha acentuadamente dá preferência à coordenação, o foral, a coordenação também, mas também a subordinação, e o código jurídico, a subordinação e as construções gerundiais. Como conclusão, eu queria fazer algumas breves observações. Vocês perceberam que Cabatek está muito interessado na linguística histórica. Então, ele ressalta que a perspectiva das tradições discursivas não busca substituir outras perspectivas, mas possibilitar uma visão mais sutil da tradicionalidade no discurso. Muito bem, essa questão da tradicionalidade dos discursos não é relevante só para a linguística histórica. Ela é um fenômeno real e comprovável da linguagem que deveria ser inserido no cânon da linguística, como Cabatek argumenta em outros textos. Então, esse modelo de tradições discursivas, ele não diz respeito apenas à linguística histórica, ele pode ser complementar a outras abordagens. Por fim, eu não vou poder, neste curso, fazer uma apresentação de resultados de pesquisas baseadas num modelo de tradições discursivas.
nem mostrar isso no exterior, como isso tem sido feito pelos romanistas alemães e espanhóis, que é onde esse modelo tem sido mais utilizado. E também, o que seria muito interessante, mostrar a recepção desse modelo aqui no Brasil, porque nós também já temos trabalhos sobre as tradições discursivas, especialmente no interior do projeto de História do Português Brasileiro. Todavia, eu precisaria de pelo menos mais 2 aulas para fazer isso. E como não vou poder fazer, eu apenas gostaria de indicar para vocês algumas leituras. Essas leituras que eu vou indicar não quer dizer que são as mais importantes. Há outros nomes que eu omiti e não porque eles sejam menos importantes. Apenas eu procurei indicar algumas leituras que já me ajudaram muito e que eu achei bastante fundamentais. Então, para saber mais sobre dimensões linguísticas, como junção, apreensão, determinação, possessão, ou seja, universais linguísticos, vocês têm aí um autor importante que é o Seiler, Hans Jakob Seiler, o Reible, logicamente, que especialmente ele trata da junção. Vocês podem ler alguma coisa do Reible em inglês, nesse trabalho Linking Clauses. Outro texto bastante importante é o do Österreicher zur Fundierung von Diskurstraditionen. Para quem fala alemão ou está aprendendo e quiser, esse é um texto fundamental desse modelo. Outro texto importante do Österreicher é o que trata da questão da recontextualização. É esse, o La Recontextualización de los Géneros Medievales como Tarea Hermenêutica. Um estudo interessante na perspectiva das tradições discursivas, mas naquela abordagem mais filológica de que Kabatek fala, é esse estudo do Petacor sobre o tratamento vuestra mercê no espanhol. E nesse estudo ele mostra como as inovações se iniciam em discursos concretos e depois se espalham para diferentes tradições discursivas. Logicamente, outro texto bastante importante, um estudo bastante importante, é a tradução em espanhol, Lengua hablada em România, do estudo que Koch e Österreicher publicaram em 1990. Outros textos de Kabatek que podem ajudar bastante são Como investigar las tradiciones discursivas medievales, o livro Linguística Coseriana, Linguística Histórica, Tradições Discursivas, e o estudo em português, Tradição Discursiva e Gênero. Um livro muito importante, uma pesquisa muito importante, que inclusive é citada pelo Petacor, é esse estudo de Wilhelm, do Raimund Wilhelm, Diskurstraditionen, de 2001. Aliás, do Wilhelm, o Petacor cita vários estudos, então esse é um autor interessante. Temos também um livro que traz muitos subsídios, que é o Sincronia e Diacronia de Tradições Discursivas em Latinoamérica. O livro de Falk e Hennig é sobre a carreira do modelo de Koch e Österreicher na literatura científica. Esse é um livro bastante interessante, porque traz uma crítica do modelo. Outro livro que também vai trazer muitos subsídios é o Lengua Medieval e Tradições Discursivas em la Península Ibérica. Para quem ficou interessado na questão da junção, dos estudos sobre junção, vocês têm em inglês esse estudo de Kabatek, Obrist e Vintis, que é Close Linkage Techniques as a Symptom of Discourse Traditions. Da Araceli Lopes há muita coisa bastante relevante, mas eu selecionei esse estudo que é Las Tradiciones Discursivas em la Historiografia Linguística e em la História de la Língua Espanhola. E, por fim, esse livro, Tradicionalidade Discursiva e Idiomaticidade em los Processos de Câmbio Linguístico, traz vários estudos de vários pesquisadores dessa área, inclusive com textos do Österreicher e do Kabatek. No mais, eu espero que esta não tenha sido uma lição tão difícil assim. Espero que no nosso próximo encontro a gente possa discutir algumas dessas questões mais aprofundadamente e que até lá vocês fiquem bem. Até mais!